Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje a gente vai falar sobre economia e literatura. Na verdade, a gente vai falar sobre como o discurso econômico se apropria do discurso literário. Olha, eu já fiquei curioso para saber como é isso. Eu vou perguntar agora a meu querido colega Tiago Martins Prado. Oi, Tiago, tudo bem? Como vai, André? Sempre uma felicidade estar aí com você. Parabéns pelo programa. Opa, Programa de obrigado. sucesso, muita qualidade, muita gente boa por aqui. E que bom que você veio, né? Tiago, meu colega no PPGEL, que é o programa de pós-graduação em estudo de linguagens da UNEB. A gente trabalha junto. Ele é da área da literatura, eu sou da área da linguística, mas ele também bebe muito na linguística, né, Com Tiago? certeza, não tem como fazer uma fronteira entre essas duas áreas, né? Nós somos estudiosos da linguagem, então estamos tendentes a romper qualquer área de saber e qualquer realidade, né? Quem trabalha com a linguagem trabalha com a interface do mundo, né? É verdade, eu me lembro que na época em que eu fiz minha pesquisa de mestrado e de doutorado, trabalhei, claro, com linguística, mas analisando obras de Milor Fernandes. E aí a Fantástico. gente tem essa relação entre a linguística e a literatura. Com certeza, com certeza. Muitas vezes até mesmo, né? Eu acho que isso é uma tendência, né? Depois da abertura da internet, de a gente se intrometer nos discursos alheios, né? Profissionais de outras pessoas. E a gente observa bastante, né? A certa resistência, né? De determinados profissionais por aqueles que são os Sim, mais enxeridos. A é, gente pode dizer que nós que somos estudiosos da linguagem, principalmente você que é analista de discurso, né? Há uma tendência da gente ser enxerido mesmo, né? é Claro que a gente verdade. não vai executar a ação do profissional, mas a gente pode analisar as intenções, os domínios, os campos semânticos, né? As estratégias de persuasão que ali estão, né? Então, para quem é estudioso da área da linguagem, tem esse privilégio, vamos dizer. É verdade. Então, essa relação entre linguística e literatura já começa a perceber Hum. durante um tempo já. Agora, literatura e economia, para mim, é mais inusitado, né? Essa relação é mais inusitada. Queria que você contasse um pouquinho, primeiro, como é que você teve essa ideia de pensar essa relação entre o discurso econômico e o discurso literário? O que foi que te motivou a pesquisar isso? Bem, essa motivação derivou-se da crise de 2008, né? Eu estava, vamos dizer assim, iniciando os meus investimentos, né, para alocar na Bolsa de Valores, quando a crise aconteceu. E Nossa. aí realmente eu perdi aquilo que eu tinha investido, perdi muito, né? Claro que pessoas perderam muito mais e tal, Uhum. mas aquilo eu tive como um aprendizado, né? E comecei a investigar por que aquela crise realmente teria acontecido. E o que eu descobri é que uma série de economistas criavam estratégias retóricas para tentar traduzir, né, do seu discurso econômico para os leigos Uhum. como é que aquilo tinha acontecido. E as interpretações eram as mais diversas possíveis. E como eles teriam que fazer uma transferência da linguagem técnica para a linguagem, né, ampla, né, do público, então eles utilizaram técnicas das mais diferentes possíveis. Então, eu comecei a observar as dificuldades e as facilidades que alguns economistas foram tendo com seu discurso. A preocupação que eles tinham também em falar em público, né? Muitos deles. Alguns até utilizando figuras, como por exemplo, a mídia norte-americana naquela época usava bastante a metáfora, né? A alegoria do efeito dominó, em que dentro desse efeito se tinha uma causa primeira que derrubava todo o resto, né? E logo depois, né, o Joe Berlink, né, numa das entrevistas com o Hank Paulson, né, o Henry Paulson, também chamado de Hank, né, ele utilizava bastante a metáfora do efeito pipoca, né, que é quando uma pipoca estoura, todas as outras estão estourando muito, quer dizer, elas estouram todas juntas por causa do aquecimento do sistema. Sei, sei. Então, ele anulava essa história da responsabilidade primeira, né? Ao dizer que todos os sistemas estão mutuamente ligados. Olha Então, só. se o aquecimento faz com que
um banco possa, por exemplo, quebrar, todos vão quebrar juntos. Né? Então não existe uma responsabilidade primeira. Então, esses efeitos criados, né, por estratégias retóricas, né, retirada de responsabilidade, colocação de responsabilidade, disputa ou conflito discursivo, tudo isso a gente percebe muito bem quando a gente analisa os discursos economistas nessa época. Ficou muito evidente que o discurso econômico ele se vale de estratégias retóricas, muito delas derivadas da tradição literária, para poder defender, né, suas concepções, seus objetivos, seus interesses ideológicos, né? E eu, vamos dizer assim, para compensar aquilo que eu havia perdido, né? Eu tentei transformar num ganho de conhecimento e que atualmente agora também é um ganho de capital, porque esse projeto ao qual a pesquisa minha está ligada, né? Também foi premiado pelo edital Universal, né? Então houve uma captação também. Depois, essa mesma derivação de pesquisa me trouxe uma bolsa de produtividade do CNPq. Então, que assim, é difícil de conseguir, exatamente. Né? Então, assim, eu perdi lá, mas o investimento foi feito. Exatamente. Ganhei agora, tô ganhando agora, entendeu? Então, foi assim realmente que começou. E isso me levou a ler economistas, né? Sim. Tanto é que a minha coordenadora de programa de pós-graduação na época, a professora Márcia Rios, que também é uma pessoa que é muito tímida, mas a gente tem que trazer para cá. Sim, né? Tô esperando você aqui, Márcia. Tem muita experiência lá pra gente, né? Ela dizia, poxa, Tiago, você vai trabalhar com economia? Aí eu disse, não, é porque... Aí eu expliquei toda a história e hoje em dia até ela disse, poxa, muito interessante nesse sentido, né? E realmente foi algo que aconteceu, um acidente pessoal. Sim. Né, que eu transformei em trabalho. Mas você já tinha um estudo de economia anterior, seja formal ou informal? Não tinha. Partir do zero. Foi a curiosidade mesmo que me levou a isso. Claro que eu tinha colegas que eram economistas, que de vez em quando a gente conversava sobre isso, né? Sim. Mas é muito diferente, né? Esse acidente, que foi na época para mim foi uma tragédia pessoal, né? Me levou ao seguinte questionamento, que eu acho que aqueles que perderam naquela época também tiveram. Como é que eu pude ser engabelado? Como é que isso aconteceu comigo, né? Como é que eu fui tão irresponsável comigo mesmo? E aí a gente tem uma série de perguntas que a gente faz, né? E faz com que a gente pense que nós confiamos demais no discurso institucional e nós nos passamos, né? Nós nos deixamos levar. Então, essa pesquisa é uma pesquisa gerada por uma desconfiança generalizada no discurso econômico, obviamente. Mas, obviamente, também o discurso econômico é rico, ele é complexo, ele não é como nos apresentam, né? Tão transparente assim, né? E tão, vamos dizer, ele não teria apenas uma única voz, né? É porque muitas vezes o que a gente observa na televisão, que se fala sobre economia, né? Parece ser dotado de uma única voz possível e aquela interpretação ela é hegemônica, né? Então isso tudo é para ser questionado, né? Eu acho que a economia, sendo uma ciência social aplicada, quando ela tende a apostar numa estratégia de modelagem, numa estratégia em que busca meramente a formulação de algoritmos, ela se distancia da sua natureza primeira, que é quando se pensava a economia como uma ciência humana. Sim. Entendeu? Inclusive, o próprio Adam Smith, né? Ele tem um estudo sobre a moral, né? O Adam Smith, quando ele fala sobre economia, existem estudos até realmente sobre isso, né? Como a sua análise sobre a moralidade da sociedade também está muito casada com o seu planejamento e os seus estudos sobre economia, né? E atualmente você vai ter muitos economistas se distanciando do pensamento da sociedade para pensar os sistemas de software e tal. E é preciso resgatar a história do pensamento econômico.
né? E toda a construção, seja ela matematizada, sistêmica, ou seja ela mais próxima de uma reflexão social, né? Ela é permeada de linguagem. Sim. Mesmo a matemática, ela é um recorte de uma realidade para representar um todo, mas é uma parte. Então é uma linguagem que foca em uma determinada parte. Muitos colegas dizem, poxa, Tiago, a matemática, a matematização da economia, ela não favorece a descrição da realidade? Possivelmente, o recorte de uma realidade e a construção de uma alegoria para explicar que aquela parte significa o todo. Sim. Mas é só uma parte. Isso que fala muito é o Perelman, o Shane Perelman, sobre o argumento da parte pelo todo. Exatamente, fantástico. Fantástico. E você nesse caso, Tiago, você sentiu muita dificuldade no início em termos de leitura dessa bibliografia econômica, que não era propriamente da sua área? Assim, todo início, né, a gente tem que calejar um pouco, né? Eu lembro bem, por exemplo, quando eu tinha 12 anos de idade, né? E eu peguei aquela coleção, né, de prêmio Nobel, né, que meu pai tinha em casa. E de cara eu fui ler Morte em Veneza, né, com 12 anos de idade. E assim, nem tudo a gente pega no início, né, mas existe sempre a prática da leitura como aperfeiçoamento, né, da sua própria linguagem. Por fim, depois de ler tanto, você capta, você pega, né, toda e qualquer linguagem, né? Nós que somos da área de linguagem, nós somos desafiados a adentrar nos discursos, os mais variados possíveis. Então, o desafio me atraiu, né, para o enfrentamento. Então, o que eu não sabia investigar, hoje em dia nós temos uma facilidade enorme, que são a aceleração na consulta de terminologias, né? A gente pega, por exemplo, um celular, um computador, aquilo que é muito técnico, mas você não sabe muito bem, você vai ali, digita, já sabe exatamente o contexto, já sabe o conceito, né? Eu fico pensando, por exemplo, naquelas personalidades renascentistas que tinham, vamos dizer, diversas áreas de trabalho e que não tinham esses recursos e que atualmente a gente tem. Então, hoje a gente está vivendo o melhor dos mundos nesse sentido, de adentrar os discursos alheios. Porque nós temos as ferramentas, talvez não tenhamos tanto tempo, né? Mas nós temos uma aceleração que nos permite a chegar aí. Então, claro que eu não vou atuar como economista, mas eu posso falar sobre o discurso da área econômica, né, do economista propriamente, com a intenção dele, com aquela fala, com a intenção dele, com aquela metáfora a ser construída. É interessante, até já que a gente citou o Adam Smith, né, a mão invisível do Adam Smith, de uma maneira ou outra já havia aparecido em Daniel Defoe, em Robinson Crusoe, né, só que de uma outra forma, né. E a mão invisível é exatamente uma tradução feita por outros economistas sobre o trabalho do próprio Adam Smith. Ele só cita isso numa única linha dentro da Riqueza das Nações, né? Que é praticamente uma metáfora sobre a autorregulação dos mercados, né? Ou seja, os mercados se regulam sozinhos, não precisa de um Estado, né, interferindo o tempo todo, né? Claro que isso, no contexto dele, era extremamente apropriado, né? E veja como essa construção dessa alegoria, ela traduz todo um estudo de mais de 600 páginas, a depender da edição, né? Então, ela serve para falar como o mercado é eficiente se deixar ele sozinho, né? Se a sua regulação ela não for feita por um mecanismo externo, né? E isso vai até hoje, né? Vai até hoje sendo falado. Então, estratégias como essa, né? De eleição, de alegorias, se a gente for falar no polo oposto, né? O John Maynard Keynes, né? Ele construiu o seu livro, né? A Teoria dos Juros do Emprego, né? Toda ela baseada na antítese,
Ou seja, o que foi construído antes, isso que eu estou propondo é o contraponto. Uhum. Né? Então, todas essas figuras são estratégias que dão eficiência ao discurso econômico, mas que não nasce propriamente do discurso econômico. Uhum. Ou se nasce constituído com uma tradição já discursiva que propriamente tem muito mais a ver com a literatura do que realmente com a discursividade autônoma, né, da economia. Sim. Entendeu? E a gente está falando muito sobre essa questão de influência do economista para você fazer algo. E aí eu me lembro que algumas vertentes da retórica dividem conceitualmente o convencer e o persuadir. Então, o convencimento sendo algo que você acaba influenciando a pessoa em aceitar a sua posição, e persuasão no sentido de que essa pessoa vai fazer o que você quer que ela faça. E aí tem esse movimento da persuasão para você fazer com que a outra pessoa, por exemplo, aplique determinadas ações. Nesse processo retórico de persuasão, você acha que esse discurso mais matematizado, mais cartesiano, ele ajuda no sentido de dar segurança e de dar a ideia de um discurso uníssono? Ou seja, a partir dessa perspectiva matematizada, isso vai acontecer e você vai ter lucro. Você acha que isso influenciou? Existe sim uma possibilidade disso por causa do próprio suporte que é utilizado pela organização dos algoritmos, né? Então, por exemplo, na história do pensar, quando você pensa a economia como uma ciência não apenas modeladora, né? Você começa a repensar, né, o passado e a memória dela. Inclusive até observando o que não foi dito pelos economistas ou o que foi dito e foi esquecido. Então, a partir desses não ditos ou daqueles ditos e esquecidos, você poderia ter completamente uma outra organização discursiva da economia. Então, quem trabalha em cima de uma plataforma hard science, né, dentro da economia, acaba desprezando essa memória, né? E o suporte, muitas vezes, dentro dessa área, ela já se faz em cima de uma linguagem pré-construída, né? Então, é sempre avançando, é sempre para o futuro, né? É sempre com a ideia de acelerar os mecanismos de controle e de aplicação de recursos. E, por causa disso, o pensamento fica mais automatizado, né? Fica mais como se fosse vamos dizer, um intérprete do tempo presente, mas sem que esse presente esteja colado ou como um refletir sobre o passado. Então, um estudo como esse nos leva a refletir por que nós chegamos aqui, né? Não esvazia a nossa mentalidade para pensar o presente como uma possibilidade de premiar o futuro, né? Então, é preciso realmente repensar a economia nesse sentido. Não estou querendo dizer que isso invalide, né, a sofisticação dos sistemas que hoje existem nas áreas de econometria e por aí vai. Mas é preciso realmente retomar alguns pontos de discussão para saber qual é a aplicação do economista também como um pensador da sociedade e não meramente como um aplicador de recursos dentro de uma plataforma pré-construída, uma linguagem já formulada, a qual ele já não tem mais acesso às suas premissas, entendeu? Entendi. E sobre essas alegorias, quais foram as principais alegorias que você identificou, Thiago, nesse seu estudo? Existe a alegoria também das bolhas especulativas, né, do Charles Mackay, né, que é um estudo, por exemplo, que ele faz sobre as tulipas holandesas, né, e isso nos leva a refletir sobre as bolhas financeiras até hoje, de 1990, da Enron, depois das bolhas financeiras também da imobiliária lá em 2007, 2008, nos Estados Unidos, né. O Charles Mackay construiu isso também em 1700, então até hoje isso é utilizado, né, se você for dar uma olhada. Tem a alegoria também do Minotauro Global. Minotauro Global. Que é uma alegoria criada por Varoufax,
né, que ele vai dizer o seguinte, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus dependeram muito dos Estados Unidos, né, e aí criou-se o Plano Marshall, né, e aí todo o desenvolvimento criado por esses países europeus era reciclado na compra de títulos no mercado financeiro dos Estados Unidos, né. Uhum. Só que houve um esgotamento, né, desse modelo, exatamente porque os Estados Unidos começaram a vender isso sem realmente as agências de risco avaliarem bem esses títulos. E aí houve uma destruição total. Ele cria essa história do Minotauro Global, porque o Minotauro, né, ele é grego, né? Então Sim. ele tem que buscar uma alegoria e falasse também sobre sua cultura. Né? Veja como as coisas são, né? Bem interessantes nesse sentido. O Minotauro, ele cobrava um imposto dos outros países para não poder devorar as cidades. Então, uma espécie de preservação das cidades. Então, as cidades poderiam se construir se pagassem aquele imposto para o Minotauro. Uhum. Então, era exatamente o que os Estados Unidos fazia com o Plano Marshall, né? Ele dizendo, olha, vocês vão ter recursos, vão ter reconstrução suficiente, mas vocês vão ter que reciclar esse excedente, né, de riqueza com a gente. Né, até chegar um momento... Excedente de riqueza. Exatamente. Né? Então, a reciclagem dos excedentes passa por esse plano que o Varoufakis chama de Minotauro Global. Né? Aí ele diz que há uma catástrofe, que o modelo do Minotauro Global começa a fraquejar a partir da crise de 2008. Né? Vai ter outras alegorias também muito interessantes nesse sentido, como a alegoria do cisne negro, do Nassim Nicholas Taleb. Ele é um filósofo da incerteza, mas também ele é um aplicador do mercado, né? Ele vai dizer que efeitos de cisne negro acontecem raramente na sociedade, né? Ele conta uma história, ele vai dizer, olha, o cisne negro, ele não existia para a Europa até que os europeus chegassem na Oceania. E aí viram o primeiro cisne negro. E a partir dali, toda a epistemologia foi reconstruída. Né? Então começou-se a olhar o passado a partir daquele fato, né? Uma história retrospectiva que foi construída a partir desse fato. Esse fato foi impactante de forma coletiva e foi inusitado. Então tem os 3 elementos aí. O inesperado, a raridade, capacidade de generalização a partir desse inusitado e de construção de histórias regressivas, né? Para recontar o porquê que a gente chegou lá. Então a crise de 2008 foi um cisne negro, na percepção dele. Veja que também é uma figura de retórica, né? Essa alegoria, que acaba por retirar a responsabilidade também um pouco das instituições econômicas, das instituições financeiras, porque ele coloca a responsabilidade sobre o discurso epistemológico. Ele, como trabalha com epistemologia, como ele é o filósofo da incerteza, ele acha que o que deve ser reconstruído no pensamento humano, né, é a capacidade que a gente tem para absorver as incertezas que acontecem na vida. E a economia, ela esqueceu um pouco isso. Né? Inclusive, existe também uma crítica muito ambígua que ele vai fazer, que é essa ideia de certeza serve para atrair recursos. Serve para montar grupos fortes, players mais fortes, para investimentos direcionados. Né? Mas, obviamente, nada na vida é tão certo assim. Alguma coisa acontece e vai mudar tudo. Você viu muita alegoria partindo da mitologia, porque a gente tem muito disso no discurso psicanalista. Então Freud fala muito sobre a questão da alegoria e da mitologia. Você identificou muito a mitologia também nesse discurso econômico? O que eu mais vi foi quando o Varoufakis realmente fala, né, sobre a alegoria. Por ele ser grego, ele vai trazer muito desses elementos para o seu discurso econômico. Inclusive, esse livro chamado O Minotauro Global, né, que tem um subtítulo, A Verdadeira História da Crise Financeira 2008, alguma coisa assim nesse sentido, né? Ele fez tanto sucesso, mas não fez sucesso porque o Varoufakis era
vamos dizer assim, o melhor economista da época, não. Mas é porque era um dos caras que mais estava sabendo traduzir para o público leigo uma linguagem econômica dentro de uma perspectiva histórica, né, que tivesse eficiência, né? Ele construiu logo depois desse livro um livro chamado Conversando sobre Economia com a Minha Filha, né, em que ele relata uma série de histórias que cruzam literatura, mitologia, artes, né? Quer dizer, existe uma valorização da constituição do discurso econômico pela utilização de diversas áreas do saber e principalmente de tradição artística. Tanto é que na Inglaterra, no Globe, né? Quando uma das falas de abertura do evento sobre Shakespeare foi de Varoufakis, né? Que ele foi atrás do mercador de Veneza, foi atrás de Timon de Atenas, né? Que é um discurso que fala sobre o consumo pródigo, né? Um consumo que destrói, que autodestrói o indivíduo, né? E o mercador de Veneza, que é aquele discurso do comerciante, né? Na época do mercantilismo, na época da aplicação dos juros, do empréstimo, né? Então, muitos economistas, a partir exatamente dessa crise de 2008, perceberam estrategicamente de que seus discursos podem ser cada vez mais divulgados se eles adotarem uma estratégia retórica que consiga traduzir intralingualmente, né, os seus estudos para um público mais amplo. Há essa necessidade, né? Há essa necessidade. O discurso econômico ele é mais eficiente não por sua autonomia, a sua tecnicidade e o seu fechamento, né? Ele é mais eficiente, na verdade, quando ele se abre como fator de tradução para aqueles que ainda não estão operando dentro dele, né? E isso tem sido uma preocupação constante, cada vez mais, né? O Henry Paulson mesmo, né? Ele mudou de suporte. Quando ele foi falar sobre a crise de 2008, ele estava no centro, né, secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Uma forma de dizer, olha, eu não fui tão responsável assim, mas eu tenho que dizer isso para muito mais pessoas. Eu não posso ficar da minha cadeira dizendo isso, do meu gabinete dizendo isso, ninguém vai ouvir. Então, a proposta do Joe Berlink, né, foi transformar esse discurso num discurso mais superficial e transformar num filme, num documentário. Né? E vários economistas daquela época, o Alan Greenspan também, que era muito considerado como aquele cara que, vamos dizer, dotou o mercado dos próprios mecanismos que o levaram à crise, né? Ele lançou livros sobre isso, né? Dizendo, olha, eu não sou o culpado, eu estava lá no momento presente, eu sou o Istor, né? Naquele momento, então eu vi de outra maneira, ninguém poderia ver assim, né? Claro que faz uma meia-culpa, mas não carrega toda a dor daqueles consumidores da época, entendeu? Então é bem interessante nesse sentido. Eu tô vendo aí, eu tô percebendo a riqueza dessas figuras de linguagem que são utilizadas e como elas se inserem também em alguns sistemas retóricos. Pensando na nova retórica, eu gosto muito da nova retórica. E aí ela divide a argumentação em 3 partes. Então, ou em 3 grupos. Nos grupos, claro, de associação. Seriam os grupos dos argumentos quase lógicos, os que se baseiam na estrutura do real e os que fundam a estrutura do real. A gente tem essa definição, esse desenvolvimento definidor, né? Quando você pensa nesse elemento matemático, mais matematizado, olha, isso é isso, aquilo é aquilo, a gente tem aí um traço de argumentos quase lógicos, né? Porque simulam o elemento lógico. Exato. Quando você falou aí sobre a questão da pipoca, de um estourar e as outras estourarem também, vem à tona o quê? A constituição dos argumentos que se baseiam na estrutura do real. Porque assim, se eu pego aqui na realidade esse livro, e daqui a... Qual é a câmera? Do Wayne? Aqui? Vou mostrar daqui a pouco, a gente vai falar sobre esse livro. Thiago. Legal. Mas se eu pego esse livro e solto, o que vai acontecer? Vai cair. Ó, será? Olha, lidar com gente inteligente é outra coisa. Então, o que é isso aqui? Uma relação de
causa e consequência. A metáfora das pipocas, né? Uhum. A gente tem relação de causa e consequência. Uhum. Então, esse argumento, por exemplo, ele se baseia na realidade. E a gente também tem do terceiro grupo, que são os argumentos que fundam a realidade. E aí vem a questão do Minotauro, a questão do cisne negro, porque não são apenas alegorias. São também ilustrações, são histórias que são contadas para aproximar um sistema de outro. Perfeitamente. Então, a história do cisne negro, a história de uma parte da economia. E aí a gente tem essa riqueza nesse estudo que você faz que contempla essas 3 áreas da argumentação. Né? Perfeitamente. O Nassim Nicholas Taleb, por exemplo, foi um dos caras que mais, vamos dizer assim, ganharam dinheiro a partir das suas produções da crise, né? O Cisne Negro, o livro dele, Cisne Negro, ele foi um pouco antes da crise. Uhum. E, vamos dizer assim, ele trouxe o benefício para aqueles que eram economistas na época de poder dizer, olha, realmente talvez não tenha sido a economia, né, que tenha o discurso econômico propriamente não tenha tido tanta culpa assim, talvez nossos estudos não tenham tido tanta culpa assim, algo maior, é algo da epistemologia, e aí muitos elegeram o discurso do Cisne Negro para poder fazer essa autodefesa, né? Sim. A outra estratégia que eu disse a vocês, né, que é exatamente dos próprios estudiosos, os próprios secretários, os próprios técnicos, né, construírem a sua própria narrativa, uma narrativa autobiográfica que isentasse a culpa deles também, né? Então, ao invés deles estarem fazendo vamos dizer, aqueles estudos técnicos, eles também se importaram com a imagem. Porque a defesa da imagem para a atuação profissional, em qualquer área, também na área econômica, é extremamente importante. Se você perde isso, você perde recursos. Então, a defesa da autoimagem para Alan Greenspan, para Henry Paulson, para aqueles que estavam naquela época, né, é também um investimento para que eles não percam prestígio e aí também não percam recursos e por aí vai. Mas são narrativas. Sim. Se constituem em cima de tradições que vêm formuladas pela literatura também. E a narrativa é algo que aproxima as pessoas. Desde as épocas remotas, quando os homens se juntavam em torno da fogueira, né, para ouvir e contar histórias. Com certeza. Então, quem é que não gosta de uma boa história? Com certeza, com certeza. E aí foi onde eles mais se preocuparam em sair do discurso técnico e se aproximarem exatamente da possibilidade de um discurso mais próximo, né, do público que não sabia, não tem essa discursividade dos economistas, né, essa discursividade técnica. Então, eu acho que a partir de 2008, né, a economia ela ganha também muito, né, nos seus projetos de tradução, né, para a linguagem ampla. Né? Então, acaba sendo um estudo que é multidirecional, é um estudo transdisciplinar, que é o que exatamente quase todo analista de discurso faz atualmente, né? É um discurso enxerido, aliás, é um estudioso enxerido, né? A gente tem que se meter em tudo que é lugar, em tudo que é. Eu posso dizer também que, assim, eu tive muitos ganhos, né? A partir dessas relações que foram constituídas, né? Desde 2010, o Brasil tenta construir, sem muito sucesso, as suas políticas de educação financeira no ensino básico, né? E até então não obteve sucesso porque em 2015, 2008, 2018, né, os resultados foram fraquíssimos para o letramento financeiro, né, de estudantes de 15 anos, né? Então, uma parte dessa pesquisa também, ela reflete sobre materiais didáticos que estão lá na plataforma do governo, né, para saber se realmente eles estão sendo eficientes e por que não estão, ou em qual momento eles se tornam
eficientes nesse sentido, né? E essa é uma parte, né? Tem essa parte também que foi a inicial, né? Como o discurso da área econômica, ela, vamos dizer assim, bebe Sim. da literatura, né? Que é uma parte fantástica, uma parte que mais me dá prazer, né? Uhum. E tem também a parte em que, dependente da influência literária, né? Como a discursividade econômica trabalha em cima do seu campo retórico, Sim. né? Sem qualquer, vamos dizer, sem necessariamente você relacionar a história do pensamento econômico com a história da literatura ou com o corpus literário, né? Então, a gente acaba fazendo um estudo com uma perspectiva bem transdisciplinar, Sim. né? Onde a gente pode envolver diversos estudos. Tem uma equipe que tem um economista também lá, obviamente, né? Tem outras pessoas de outra área, tem professor da área de história, né? Então, dá para render bons frutos. Que bacana. E tudo isso está aqui nesse livro? Esse livro, ele é resultado do pós-doutorado que eu fiz lá na PUC do Rio, que é exatamente como a crise de 2008 ela começa a ser interpretada pelos economistas e começa a ser falada pelos economistas, né? Tanto é que o nome dele aí é... A crise de 2008, sob uma perspectiva da linguagem, pela editora Quarteto. Exato. Tá pegando aí, Anne? Exato. A editora... Bom? Editora Quarteto, que é do nosso colega ainda, Zé Carlos. Zé Carlos, maravilha. Zé, um abraço para você. Ele faz um trabalho fantástico, né? A edição bacana. dele está muito bem construída, né? Fiz questão, né, dele estar nesse projeto, né, da editora Quarteto, né? É um sujeito também com trânsito muito fácil no Gabinete de Português e Leitura. Sim. Foi professor de lá durante muito tempo, professor da UFBA. É um livro recente, né? De 2021. Exato. Tá quentinho aí, é? Né? Alguns vão ficar aí também pra gente fazer depois a... Sim, né? Olha, Thiago nos deu alguns exemplares pra gente fazer uma distribuição. Então você fica ligadinho aí no Instagram do Só Doutores. A gente vai fazer pelo Instagram do Só Doutores. Bom? Perfeito. Muito bom. Ele é fruto de um edital também, né? Um edital que foi lançado junto com os dois grupos de pesquisa, o EICON, que é Estudos Interdisciplinares sobre Contemporaneidade, da qual eu sou líder, e o CLIC, que é a liderança do professor Judeci de Oliveira Leite, né? A gente juntou os dois grupos de pesquisa, disputamos um edital aí, ganhamos esse recurso e nós lançamos 3 livros dentro desse edital, esse é um deles. Que maravilha. E Judeci já me confirmou que em breve estará aqui que bom. no podcast. Gosto muito dele, parceirão. É verdade. Poxa, maravilhosa essa pesquisa, Thiago. Eu também acho que ela contribui muito para o ensino, porque os estudantes normalmente pensam essas figuras de linguagem só no âmbito da literatura, como se não pudessem servir para o dia a dia, servir para a vida mais prática. E você mostra que serve e é fundamental em diferentes áreas de conhecimento, em diferentes áreas de atuação. Então isso é muito importante para sinalizar a importância que é, a relevância de que é a gente estudar essas figuras de linguagem e pensar no uso também, que nós fazemos e que nós ouvimos e lemos. Exatamente. Tem até uma divisão, né, que o Richards antigamente fazia da metáfora estética e da metáfora linguística, né, dizendo que um tipo da metáfora ela reapresenta o real, né, e a outra se dá pela ausência de uma terminologia específica, de um discurso especializado, e aí se cria. Mas dentro da economia, e possivelmente isso é muito recorrente também no discurso de uma forma geral, essa distinção ela não é muito precisa, né? Porque aquilo que você utiliza para reapresentar o real toma para si o real. Né? Então é algo que acontece bastante dentro do discurso econômico, né? Se você for dar uma olhada,
todo o estudo de Adam Smith é traduzido por essa alegoria da mão invisível. Quando você fala isso para um estudante no ensino básico, isso é muito mais eficiente do que você trazer aquelas 300 páginas. Quando você está dando história geral e vai falar exatamente de como o liberalismo nasceu, é muito mais eficiente você falar da metáfora que foi apropriada para Adam Smith, né, através de uma única linha, do que falar sobre toda a discussão que ele criou naquele momento. Então, existe também um efeito pedagógico nesse tipo de percepção, que a gente não pode desprezar. As figuras de retórica tanto facilitam o ensinamento dos conhecimentos, como ela também deve ser vista como aquela que representa interesses e que você precisa desmontar. Então, nossos estudantes do ensino básico, muitas vezes, eles não têm essa malícia, essa desconfiança em relação ao discurso, e que a gente precisa criar. Verdade. Porque é necessário realmente nós construirmos um pensamento crítico sobre as possibilidades de condução dos nossos discursos. Senão a gente vai ser apenas meramente uma manada, a ouvir discursos alheios e ser comandados. Que outra metáfora, né? A metáfora da manada que exatamente. A gente escuta tanto. Não tem como nós nos livrarmos das figuras de retórica ao traduzir qualquer tipo de pensamento, né? Uma hora ou outra a gente vai ter que realmente falar sobre isso. É verdade. Então o livro está à venda na Quarteto, né? Quem quiser comprar também, Quarteto, editora Quarteto. Fala com o Zé Carlos. Né? E olha. E editora Quarteto. Fiz certinho, Anne? Muito bem. Perfeito. Tiagão, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast. Adorei fazer esse bate-papo contigo, viu? Eu que agradeço. É um trabalho de muita qualidade que vocês estão executando. Você, a equipe técnica aqui, está de parabéns. É um programa que valoriza bastante algo que durante muito tempo a gente tem sido massacrado, que é a formação intelectual da nossa sociedade. E isso potencializa, isso transmite, né, conhecimento, democratiza também as nossas ações, tira-nos dos gabinetes, tira-nos da nossa zona de conforto. Parabéns você. Obrigado, viu, Tiago? Senhoras e senhores, esse foi Tiago Martins Prado. E na próxima semana a gente tem aqui mais uma mente brilhante. Aguardem. Obrigado.